Gratos pela sua vida. Esse realmente é um momento de grande festa aqui. Nós nos sentimos privilegiados. Oramos por você. Antes mesmo de você estar aqui, crendo que Deus falaria com você nesse momento. Muito bom ter você aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho 3 visitas muito especiais nessa noite, quero apresentá-las, e nós vamos cantar aquela musiquinha, visitante, seja bem-vindo. Não vamos não, não vamos não, não vamos não. Eu quero apresentar então a Patrícia, pedir para ela ficar de pé mais uma vez, a Aira e a Vanessa. Vanessa é minha prima, e a Aira é... que a Aira é minha nessa hora? Prima segunda, que isso aí, irmã? Prima segunda, a Aira é... Olha só, então, estão nos visitando hoje. Esse pessoal caminha com a gente, sei lá, mais de 30 anos, né? Então, é um povo de Deus, que nós amamos. Nossa caminhada inicial cristã, né, amor? Foi com esse pessoal. Pati, esposa do Júnior. Júnior, um grande amigo, veio a nos deixar. Não deixou, Jesus levou. E faz 6 anos, né, Pati? O Júnior, um dos meus melhores amigos na terra, foi o Júnior. E uma pessoa muito fiel. Eu glorifico a Deus ainda hoje pela vida do Júnior. Vanessa, Aira, o Adam, que não está aqui hoje, mas são pessoas que amam a Jesus e por isso nós nos amamos tanto e temos comunhão no Senhor. Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter vocês aqui conosco, tá bom? A gente é meio bagunçado assim, mas nós é de Jesus, né, irmãos? Quem é de Jesus aí diz amém. Aí, viu como é que eles são de Jesus? Eles são bons. Glória a Deus. Irmãos, que culto bom nós estamos tendo, não é verdade? Fala para a pessoa que está do lado, o culto é maravilhoso. Mas olha para ele de novo e diz assim, mas não é para você, é para Jesus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar a oportunidade de cultuar ao Senhor, um Deus vivo, poderoso e que recebe a nossa adoração, mesmo sendo eu e você muitas vezes falhos, mas Ele nos recebe em adoração. Quero também saudar a Carla, né, esposa do Cláudio, que fez a cirurgia ontem, sexta, né? Está muito bem, daqui a pouco vai estar aqui conosco de novo. Oramos, intercedemos por ela, a cirurgia foi muito boa. Quero glorificar a Deus, porque Ele usou as mãos dos médicos e Deus faz isso mesmo, é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero falar com você um tema muito especial para nós. Terminamos agora essa série que tem falado tanto conosco ainda, né? Dá vontade de ficar falando dela, não é verdade? Dá vontade de ficar falando como Deus nos ensinou nessa série, mas hoje eu quero falar quando Mara volta a ser Noemi. Bom, daqui a pouco você vai localizar na Bíblia sobre esse assunto, mas a verdade, o que eu quero falar com você é sobre a oportunidade que Deus dá de nos reconectarmos com Ele. Mesmo que talvez por um tempo, por uma estação, estivemos longe da presença dEle, ou porque as circunstâncias, as amarguras, as lutas que enfrentamos, elas nos pressionaram tanto, e talvez sem sabedoria ou uma fé muito firmada, a gente se abalou. Sabe, eu tenho aprendido, eu quero desafiar você a não se abalar quando a sua fé se abalar. Não, pastor, mas como eu não vou me abalar? Minha fé se abalou. É natural. É natural, nós não somos, sabe, independentes da nossa fé, nós somos dependentes de Jesus, amém? Então é muito importante a gente não ficar, sabe, se esmurecendo, pensando em desistir, quando a nossa fé falhou. Quando Jesus chama Pedro para caminhar com ele sobre as águas, Pedro não andou sobre a sua fé. Tem muita gente que eu preciso ter fé para andar sobre as águas. Você não vai conseguir. Você precisa de uma palavra. Pedro não andou sobre a sua própria fé em Jesus. Ele andou sobre a palavra que Jesus deu a ele. Jesus diz, Pedro, venha. Então ele vai e ele anda. A fé dele, quando aparece naquela história, é quando ele olha as circunstâncias e começa a afundar. Muitas vezes a nossa fé vai ser sinônimo de afundar. Mas olha, falei para quem está do seu lado, está normal isso aí, irmão. Está normal. É assim mesmo. É de fé em fé, de glória em glória. Sabe, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora.
Não é uma luz que brilha no seu primeiro ponto, mas não, ela vai crescendo. Assim também é a nossa fé, nós vamos crescendo, 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 até se tornar dia perfeito, até que a luz dele nos ilumine. O salmista vai dizer: obrigado, porque a tua luz iluminou as minhas trevas. E as trevas, quando recebem porção da luz, não permanecem. Eu declaro sobre a sua vida hoje, que você receberá uma palavra e andará sobre ela, e viverá a partir dela, você e sua casa, amém? Então é uma noite de reconstrução, de reconectar, de recomeçar talvez, como a Miriam e o Vanderlei, recomeçando, e isso é muito natural nas nossas vidas. Eu gosto de assistir muito filme, gosto das frases. Ontem, a propósito do nosso reencontro com Deus, quem estava aqui? Uau, mais de 70 pessoas fazendo o nosso reencontro, e nós cremos que 70 lares serão transformados ainda esse ano. Deus vai impactar você, a unção declarada sobre você ontem é: a partir de você, Deus vai mudar a sua casa. Porque nós precisamos parar de, se cansar de pedir: Deus, muda a minha casa. Está na hora da gente começar a orar, dizer: Deus, me muda, para que através de mim a minha casa seja transformada. Hello, tem alguém aqui? Muda fulano, muda eu. Muda, me muda, porque todos vão ver essa grande transformação que só o Senhor pode fazer. Quem está comigo aí, diga amém. É sobre isso, é sobre recomeçar, é sobre voltar, é sobre estar de novo no lugar do propósito, no lugar inicial. O povo sai, vai para o Egito, mas tem que voltar para Canaã, porque Canaã sempre foi o propósito de Deus para a vida deles. Sabe, talvez você esteve distante do propósito de Deus. Não, eu nunca me afastei da igreja, não é sobre isso. Porque você pode estar na igreja, você pode estar nas células, e não está cumprindo o propósito de Deus na sua história. É muito grave isso, é muito sério. Então hoje é uma noite de nos reconectarmos ao propósito de Deus. Amém? Ah, mas é que eu andei distante, eu caminhei, errei algumas coisas. Deus não consulta o seu passado para apresentar para você um plano poderoso que Ele tem para a sua vida, amém? A propósito, se você está preocupado com o seu passado, lá na cruz, Jesus já apagou isso. Não faz mais parte de quem você é, de verdade. Não dá para a gente ficar remoendo essas coisas. Nós fomos chamados para andar e avançar na palavra do Senhor. Então vamos lá. Abra aí a sua Bíblia no livro de Ruth. Ruth capítulo 1, verso 1. Nós vamos ler uma porção grande da palavra, mas eu quero realmente te pedir. Fique atento a essa palavra. Enquanto você lê, aí na sua Bíblia, no seu iPhone, iPad, no seu telefone, talvez no telão, você que não trouxe a Bíblia, sabe? Mas enquanto você lê, não se distraia. Preste atenção nesse grande assunto de Deus para nós. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro da vida na vida, daquilo que Deus quer para mim e para você. Quantos estão entendendo aí? Diga amém. É sobre isso. Então eu leio a Bíblia e a Bíblia me impacta, ela me transforma. Ruth capítulo 1, versículo 1 em diante. Presta muita atenção. Olha só, é uma leitura gostosa, maravilhosa, e é uma história que se conta, é uma história que se explica, mas nós vamos pedir para que o Espírito Santo nos aprofunde mais nisso. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Preste atenção nessa parte. Foi viver por algum tempo. Era algo transitório. Não era algo definitivo. Na cabeça dele, ele saiu dali para um tempo, uma estação em outro lugar. Preste muita atenção. O homem chamava-se Elimeleque. Sua mulher Noemi. Seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram eufrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Percebeu algo aqui? Primeiro era só para passar uma temporada. Agora eles ficam. Tem gente ficando em um lugar temporário onde Deus está dizendo: não, isso aí não é para você. Não se estabeleça aí. Não firme as suas tendas nesse lugar porque é transitório. Hello. É uma estação apenas. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, era só um tempo, e já fazem 10 anos. Está na hora de você voltar para o lugar
de onde Deus nunca te mandou sair. Versículo 7, 5, 6. 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera ao auxílio do seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu para o lugar de onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para suas casas, para a casa de seus pais. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram comigo, e com os meus filhos e o meu esposo. Então deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar alto, e disseram: não voltaremos, ficaremos e iremos com você para o seu povo. Versículo 11, disse porém Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite, e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam vocês sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth respondeu a Noemi: essa talvez seja uma declaração mais poderosa que alguém pode fazer ao nosso respeito ou a respeito de alguém. Não insista comigo que te deixes, disse Ruth, e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Até aqui. Vamos orar? Feche os seus olhos por um instante, e eu quero pedir que o Espírito Santo traga grande revelação às nossas vidas nessa noite. Pai, eu oro e te peço que a tua palavra, que é totalmente capaz de mudar e transformar vidas nessa noite. Nós acabamos de ler essa porção tão poderosa, e eu creio verdadeiramente que a tua palavra pode nos instruir e nos capacitar a sermos transformados. Mas, Senhor, nós também te pedimos que o teu Espírito Santo nos aprofunde em circunstâncias que olhamos e muitas vezes percebemos apenas uma história e deixamos de lado porque pensamos: isso não tem a ver com a minha vida. Mas, Senhor, traga uma revelação daquilo que a tua palavra está trazendo de muitos anos atrás para hoje. Que seja uma palavra de hoje, que seja uma palavra do agora, que seja uma palavra para esse momento, para mim, para a minha igreja, a igreja que o Senhor nos colocou a pastorear. Que cada homem, cada mulher nessa noite, cada jovem tenha uma revelação sobre a palavra que lemos, daquilo que o Senhor quer ministrar aos corações deles. Nós sabemos que a tua palavra é totalmente capaz, e o teu Espírito Santo nos dá discernimento. Eu te peço, envia anjos ministradores, abra os nossos ouvidos e corações e mente, para entender sobre aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu te peço, de uma forma humilde, que o teu Espírito Santo abra os ouvidos, quebre todas as fortalezas de mente, corações, e que seja simples, mas que verdadeiramente traga algo extraordinário para essa noite, na vida daqueles que abrem o coração. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém significa essa palavra é verdade.
e eu viverei a partir dela. Amém? É sobre isso, é sobre ler a palavra de Deus e entender que ela é verdade, e eu não quero só ouvir, mas eu quero praticar ela e colocar em prática na minha vida. Amém? Noemi, o nome significa agradável e encantadora. Um bom nome. Agradável e encantadora. Morava em Belém. Ela e sua família moravam em Belém. Belém é a casa do pão. Belém é onde o pão é feito. Mesmo morando na casa do pão, ela tem que sair desse lugar porque, de uma forma muito constrangedora, a casa do pão não tem mais pão. Tragédias vieram sobre a sua história, a sua vida. Eu preciso te dizer que Deus não nos livra de enfrentar dificuldades. Deus não nos livra de passar por, muitas vezes, vales, montanhas, circunstâncias que vêm contra a nossa história, mas com certeza Ele estará do seu lado. É sobre isso. Jesus, quando vai escolher os seus discípulos, Ele leva eles não para um monte, não leva para uma sala reservada, Ele leva eles para frente do mar, e eles olham para aquele oceano, e eles estão olhando para aquilo, e Jesus está dizendo, vocês estão vendo essas ondas, você está vendo o mar, assim será a vida de vocês, ao me seguirem, ao caminhar comigo, assim será a vida de vocês. E se você já foi para o mar, você sabe que muitas vezes você olha e o mar está muito tranquilo, e você fala, vai ser bom seguir a Jesus, olha só que mar tranquilo, não tem uma onda, vamos nadar, vai ser muito bom. Mas poucas horas depois, aquele mar que estava calminho, pode se tornar revolto, as ondas podem ficar muito grandes. Jesus estava dizendo, não importa se as ondas estarão tranquilas ou agitadas, eu estarei com vocês. Caminhar com Jesus é experimentar isso. Diante das lutas e adversidades e momentos felizes, eu consigo glorificar a Ele e dizer assim, tudo tem a ver com Ele. No dia bom, no dia mau, tudo tem a ver com o Senhor. Eu sou capaz de glorificá-lo diante da luta. Como nós ouvimos aqui, a nova geração que entra em Canaã, elas não estão louvando antes, depois do acontecido, não. Essa nova geração ora, glorifica, canta antes do milagre acontecer. Essa é a nossa geração. Gente que acredita, porque Deus é capaz de fazer. Mesmo que eu ainda não enxergue. Como o Júnior disse, talvez você quer ter um projeto, e você não consegue ver nada claro. Não, quando eu conseguir enxergar todo o plano, quando eu tiver aquele momento de enxergar tudo, então eu vou seguir no plano. Não haverá esse momento, você tem que caminhar pela fé. Acredite, Deus já trouxe, já criou coisas que você precisa. É sobre isso, a Bíblia diz que Ele de antemão preparou todas as coisas. Isso quer dizer que antes mesmo de você estar lá, Ele já preparou essas coisas. Quantos aqui querem ir para a eternidade? Diga amém. Bom, em João, Jesus vai dizer, eu vou preparar a morada, Ele faz de antemão, quando eu e você chegarmos lá, vai estar tudo pronto. Ele faz assim, tragédias vão surgir. Seu marido, que levou ela a esse lugar de dor, distante do Senhor, morreu. Sabe, talvez Elimeleque resolveu algumas situações anteriores. Está cheio de gente assim, que vence algumas lutas e dá um jeito na sua própria sabedoria. Mas isso tem um prazo de validade. Viver pela nossa própria sabedoria, pelos nossos próprios conceitos, tem um prazo de validade. Porque em alguma estação da nossa vida nós vamos enfrentar coisas que são impossíveis para mim e para você. Então tudo que sabemos, tudo que entendemos não faz diferença alguma. Por quê? Porque agora nós precisamos de um milagre. Elimeleque talvez conseguiu dar jeito em algumas circunstâncias, mas agora falta pão na casa do pão. Então ele olha para as circunstâncias, você não vai ver no texto em nenhum momento Deus falando para ele, vai para Moabe. Porque você precisa entender que Moabe não faz parte da terra prometida. Elimeleque faz parte do povo que saiu do Egito, não, mas que cresceu no deserto e agora entra em Canaã, sobre a provisão de Deus. Mas quando a provisão falha, ele tenta dar jeito da sua maneira. Conhece alguém assim? Não você, mas quem conhece alguém? Erga a sua mão assim, deixa eu ver. Cutuca assim, erga a mão, que você conhece gente assim. Eu não sei o que fazer, vou dar um jeito. Se você não sabe o que fazer, não adianta querer dar jeito, vai piorar a situação. E talvez por ser alguém que teve sucesso, durante uma parte da história, Elimeleque disse, vamos para um lugar, porque essa terra, aquela é a terra prometida. Aquela é a terra que emana leite e mel. Não poderia haver lugar melhor do que aquela terra. Mas não está tendo alimento, não está tendo provisão. Deus vai prover. Ele é o Jeová Jireh.
o Deus que provê. O Deus que provê. E quando perdemos a dependência de Deus, corremos esse risco grande de muitas vezes ser bem-sucedido em uma parte da nossa história, não pedindo os conselhos do Senhor e nem andando segundo os seus conselhos. Mas vai chegar um momento que essas coisas vão levar você para um buraco, e talvez, muitas vezes a gente não consegue sair de lá. Elimeleque levou toda a sua família. Ele não foi sozinho, se é para estragar, eu vou estragar a vida de todo mundo da minha casa. Tem um monte de gente fazendo isso. Você não vai sozinho para o buraco, você leva um monte de gente junto. Às vezes, a gente vai ficar sozinho mesmo. Às vezes vai parecer que estamos sem saída. Mas saiba de uma coisa. Quando parece que a esperança acabou, acredite. Acredite. Deus vai trazer esperança para a minha vida e para a sua vida. É sobre isso. Sabe, pode parecer que as coisas não estão saindo do jeito que você imaginava, permaneça na casa do pão. Mesmo que por algum tempo não tenha pão, Deus não se esquece das promessas que fez a mim e a você. Então, Noemi passa por uma estação de tragédias. Talvez você já experimentou isso. Aonde as coisas não funcionam. Quer ver? Vejamos quais foram as tragédias na vida dela. Mesmo morando na casa do pão, falta pão. E por que faltou pão? Pela desobediência de Israel. O povo está pecando, se prostituindo em idolatria. Então Deus tira a sua mão de abençoador e se transforma em um juízo sobre aquele povo. Sabe, irmão, nós precisamos entender que a conta um dia vai chegar. Não pense que a gente vai se livrar. Não pense que a gente vai conseguir dar jeito, como muitas vezes as pessoas fazem com as dívidas. Deixa para lá. Daqui a pouco, como é que chama quando uma dívida acaba? Caduca? É assim mesmo? Não tem um termo técnico para isso, não? Caduca, né? Mas vai lá. Essa dívida aí eles vão se esquecer. Deixa lá, não, a conta vai chegar. Falar para quem está do seu lado, a conta chega, irmão. Agora, quando as coisas saem do controle, quando as coisas não saem da maneira que você imaginou, o que a gente faz? O que eles fizeram? Eles foram para Moabe. A terra que não era a terra abençoada. O lugar de onde Deus tirou eles. Eles querem voltar para lá. Você já viu gente assim? Que no primeiro obstáculo, que a primeira luta que enfrentam, diante das adversidades que a vida cristã também tem, eles vamos voltar para lá porque lá estava bom. É a ideia de romantizar o passado, de dizer lá que era bom, lá não tinha nada bom. Se tivesse, Jesus não precisava ter morrido na cruz para perdoar os nossos pecados e ressuscitado para nos dar vida abundante. Se ele fez isso é por um motivo certo. O nosso passado era condenatório. Não haveria escape. Eles vão para esse lugar, seus filhos se casam com moabitas. Seu marido morreu. Ele desobedeceu a Deus, a maldição só aumenta. Eles acharam que ficariam para sempre naquele lugar, estabelecem casa, moradia, se casam. Ei, tem um lugar de transição. Não crie muita expectativa. Deus está levando você para um tempo, mas Ele te trará de volta. Porque é uma promessa sobre a sua vida. Seus filhos morrem, Malom e Quilion. Agora, só sobrou Noemi e suas 2 noras, sem nada, sem cobertura, sem marido, sem filho. Quando tudo parece sem saída, o que a gente faz? Sabe, quando as notícias estão sempre péssimas. A Ana, ela gosta de às vezes assistir TV e lá em casa, os canal que pega é só canal de esporte, é incrível, irmão. Ela fala, troca de canal, eu troco de verdade, mas só é da ESPN para Sport TV, da Sport TV para Band Esporte. Ela fala, só tem esporte. Aí eu falo assim, não, tem uns canal aí e tal. Ela fala, põe na Globo. Eu falo, quem que em sã consciência? Aí ela fala, eu quero ver o Jornal Nacional. Começa o Jornal Nacional, se você espremer, começa, é sangue e corrupção. É só desgraça. Eu falei, para isso aí, não dá certo. Sabe, quando as notícias só pioram, fique atento ao movimento de Deus perto de você. Sabe,
Jesus vem no pior momento da humanidade, no pior momento da nação de Israel, no pior momento do povo de Deus, é quando Jesus surge. Sabe, aquele povo estava pensando, é o fim, não tem jeito, Roma domina, nós somos escravos, não tem jeito. Jesus aparece na história. Por que que todos não perceberam? Por que que todos não entenderam que Ele era a salvação, que Ele é quem livraria Israel? Por quê? Porque estavam presos na mentalidade de amargura, na mentalidade de que não, aqui não adianta, não tem jeito mais esse país. Então Deus levanta, sabe, o seu próprio filho para mudar aquela história, mas muita gente não percebeu. Ei, fique atento, quando as coisas começam a piorar, não fique dizendo, meu Deus, eu preciso de um lugar, eu preciso de uma sessão de descarrego, eu preciso fazer alguma coisa. Não, você precisa ficar atento, Deus vai agir. Para de ficar na loucura, na neurose. Não. Eu declaro sobre a sua vida, você terá uma boa notícia ainda essa noite. Quando tudo parece ruim, Noemi perdeu seu marido, perdeu seus filhos. Imagine 3 mulheres em uma situação terrível, mas chegou uma boa notícia. Vai chegar uma boa notícia. A boa notícia era, Deus se lembrou do seu povo e voltou a ter pão na casa do pão. Deus se lembrou do seu povo. E ela diz, eu vou voltar para o lugar que eu nunca devia ter saído. Foi o marido que levou ela, só que agora ele já morreu. E ela está voltando. Suas noras estão com ela. Mesmo que ela não possa ter mais filhos, as noras estão com ela. Mas ela diz, olha, fiquem aqui. Resolva a vida de vocês, se casem. Esse aqui é o povo de vocês, a família de vocês está aqui. E as duas queriam ficar com ela, por um tempo. A Bíblia diz então que sua nora, chamada órfã, ninguém merece ter uma nora chamada órfã. É ou não é? Imagina, né? Tem alguém alguma mulher grávida? Alguma mulher grávida? É um bom nome, órfã. Hã? A Bíblia diz que órfã deu um beijo e se despediu. Órfã tinha os pés enraizados no passado e não no futuro. Órfã, ao invés de olhar e dizer assim, peraí, ela vai voltar para o Deus de Israel, para a casa do pão, eu vou junto. Não, ela falou, eu vou voltar para aquilo que funciona, minha casa, minha família, para as coisas que eu já estou acostumado. Órfã então dá um beijo nela e se despede. Órfã estava ligada ao lugar de onde viera, muito mais do que o lugar para onde deveria ir. Tem gente que é assim, se acomoda em um lugar e se esquece de que aquilo é só um tempo, é temporário. Deus tem algo maior e melhor para você. Eu vou repetir. Deus tem algo melhor e maior para você. Mas se você ficar preso naquilo, não tem jeito. Sabe, eu creio verdadeiramente que Deus fecha algumas portas. Porque Ele já está falando, essa porta, eu tenho uma melhor, mas você se apegou àquela porta de um jeito que Ele tem que fechar a porta. Porque senão você não sai. Aí a pessoa vem e fala, olha, Deus fechou aquela porta, então pronto, está resolvido. Ele fechou, Ele abrirá uma outra porta. E vai ser muito melhor. Órfã tinha os pés no passado. Ela não queria se desconectar daquilo que viveu. A vida é assim mesmo. Tem gente que vai dar um beijo e um adeus. Tem gente que nem beijo vai dar. Tem gente que nem tchau dá. Judas fez isso com Jesus. Ele não pôde ir com Jesus até a cruz, então ele deu um beijo e foi embora. Que pena, né? Judas não escreveu nenhum livro que está na Bíblia. Judas não pregou nenhum sermão. Judas não abriu nenhuma igreja por toda a Ásia como aqueles discípulos. Judas nem vai estar na lista dos convidados para bodas do Cordeiro. Que terrível é dar um beijo e voltar para o passado. Sabe, algumas pessoas em alguns lugares, você vai aprender a ter que deixar ir. Meu pastor, ele sempre nos ensinou sobre isso. Tem gente que vai embora mesmo, Fábio. Sabe, no início do meu ministério, nós estávamos crescendo. E um dia, uma célula nossa fechou. E era a primeira vez que uma célula fechava.
A gente só estava crescendo. Eu falava, nunca vai acontecer problema, essa aqui é a melhor igreja do mundo. E eu estava felizão. E de repente uma célula fechou. Então, de uma igreja de 100 e poucas pessoas, naquela época, 30 pessoas saíram ao mesmo tempo da igreja. 30. Eu falei, acabou meu ministério. Acabou. Já era. Eu liguei para o meu pastor e falei assim, pastor, você não sabe o que aconteceu aqui? Acabou, cara. Eu vou ter que, sei lá o quê. Acabou meu ministério. Ele falou, o que aconteceu, cara? Você pecou, você adulterou, o que aconteceu? Eu falei, não, uma célula fechou e mais de 30 pessoas saíram da igreja. Ele falou assim, você está triste por isso? Eu falei, e não é para estar não. Eu falei, eu não estou triste, estou desesperado. 30 pessoas. Ele falou assim, Fábio, essa semana eu fechei uma rede. Você entende? Célula e rede. Célula é uma, rede são várias células dentro de uma rede. Ele falou assim, eu fechei uma rede. 300 pessoas saíram da igreja. Ô, irmão, eu demorei quase 7 anos para ter 300 pessoas, ele estava perdendo 300 pessoas, ele falou assim, e eu estou abençoando e dizendo que Deus dê direção a vocês, e eu estou glorificando porque Deus vai levantar outras 600, 900, 1000 pessoas depois dela, sabe, Deus vai fazer algo novo. Bom, naquele momento eu fiquei muito constrangido e envergonhado, porque a minha fé transpareceu, eu estava triste, abatido, se esquecendo das outras 100 e poucas pessoas que estavam ali. Depois daquele dia, nunca mais eu me entristeci com pessoas que vão. Pelo contrário, estou dizendo que Deus te abençoe, mas é assim, alguns dão um beijo e vão embora, outros a gente nem sabe quando descobrir. Essa semana conversei com uma pessoa, ele falou assim, pastor, obrigado, Deus capacitou vocês demais, olha, eu sou muito grato pela vida de você e da pastora, vocês são bênçãos demais. Mas eu fui para outra igreja, eu falei, miserável. Me elogiou, eu estava me sentindo falando assim, eu sou bom pra caramba. O cara falou, como é que você ama? Como é que você agradece e vai para outro lugar? Falei, não. Eu falei, tá bom, pode ir. Que Deus cumpra os propósitos na sua vida. Sabe, irmãos, a gente vai ter que aprender a deixar ir. Fala aí para quem está do seu lado, tem gente que a gente vai precisar deixar ir. Sabe, em nossas vidas, todos nós precisamos aprender a dar a Deus algumas coisas. Nós precisamos dar a Deus alguns lugares. Alguém diga amém aí, vamos lá, eu preciso de crente aqui. Nós vamos precisar dar a Deus para algumas pessoas. Nós vamos precisar dar a Deus para alguns relacionamentos, alguns hábitos. Tem gente que se assusta, o pessoal fala aqui, a igreja está aberta às 5h30. Eles são loucos, quem é que levanta para ir na igreja às 5h30? Levanta. Você talvez não, mas levanta. Levanta. Vai ter que mudar algum hábito. Para ter uma retomada, para ter um recomeço, nós vamos precisar muitas vezes mudar de lugar. Sabe, para recomeçar, eu preciso sair do lugar de onde Deus nunca mandou eu ir e voltar para o lugar de onde Ele nunca me mandou sair. Então, eu aprendo isso porque é muito simples olhar para a Bíblia e aprender. Abraão não prospera na totalidade daquilo que Deus tem para a vida dele enquanto Ló está com ele. A Bíblia diz que Deus falou para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ei, sai da tua parentela. Deus deixou claro para ele, não é para levar os parentes, mas ele leva um parente. Levou. Ele leva Ló. Ló, o significado de Ló é véu. Alguém que tampa a sua visão, alguém que não permite você enxergar. Abraão fica preso nisso enquanto Ló está com ele. Até o dia que Abraão diz, Ló, escolhe um lugar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque junto não dá mais. Então a Bíblia diz que Ló escolhe a oportunidade e não a promessa. Ló olhou as campinas de Sodoma e viu assim, olha, tem água, tem grama, esse deve ser um bom lugar. Já que Abraão mandou, me deu a chance de escolher, eu vou escolher o melhor lugar. E ele escolhe o melhor lugar. Ele vai para Sodoma e Gomorra. Nos seus olhos, era a melhor decisão. Ló tomou a sua decisão pela oportunidade e não pela promessa. Abraão vai para o outro lado. E o outro lado, sabe qual é? Canaã. Abraão vai para o outro lado porque Ló foi para um e ele vai para outro. Abraão vai para Canaã, uma terra seca, uma terra difícil. E por que Abraão deixou Ló escolher primeiro? Porque Abraão sabe que a bênção não está na terra e nem no lugar. Como foi lido hoje à noite aqui. Abraão sabe que a promessa e as bênçãos estão sobre ele.
Aonde pisar a planta dos seus pés, tudo aquilo que você tocar será abençoado. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Abraão diz: qualquer lugar onde eu estiver, Deus vai transformar em uma terra prometida. É sobre isso, é sobre essa decisão. Onde quer que eu for, a bênção vai me acompanhar. Sabe, nós precisamos deixar para trás aquilo que precisa ficar. Às vezes estamos apegados àquilo que é comum, aquilo que é mais confortável. A gente prefere ficar naquilo que já está funcionando. Não. Agora, se órfã, vai embora, e às vezes precisa ir mesmo, Ruth decide ficar. E sabe, irmãos, nós precisamos de conexões com pessoas como Ruth. Gente que não vai embora. Gente que fica junto. No dia mau, eles estão lá. No dia bom, eles estão lá. Ah, como eu glorifico a Deus, porque Deus nos aproximou e trouxe pessoas para caminhar conosco. Como a Miriam disse, há 14 anos. Como é que ela me aguenta há 14 anos? Eu pensei que só a Ana me aguentava há 14 anos. Mas ela aguenta. Gente que não vai embora, gente que fica junto. Sabe, Ruth foi a conexão para Noemi com o futuro dela. Tem gente que você tem que se agarrar. Eu me lembro que, há muito tempo atrás, meu filho era pequeno ainda, lançaram aqueles ursinhos chamados agarradinho. Quem lembra? Deixa eu ver. Sabe que você colocava assim, ele ficava agarradinho em qualquer lugar? Sabe, tem gente que você tem que se agarrar. Pega no pé, agarra na saia, faz de qualquer jeito, fala assim, essa é uma boa conexão, ela vai me levar para o meu futuro. Eu profetizo, Deus vai colocar gente assim sobre a sua vida. Talvez hoje, talvez amanhã, você vai olhar para alguém e falar assim, meu Deus, que conexão foi gerada aqui. Peraí, eu ouvi ontem à noite que Deus vai me aproximar de pessoas que vão me conectar ao meu futuro, então deve ser você. Eu quero caminhar, eu quero te conhecer, eu quero ficar junto. Você é uma boa amizade. Mais uma vez, vemos que a amargura não pode ser vencida quando lutamos sozinho. Acredite, onde há amargura, a presença de alguém leal vai trazer cura. Eu vou repetir. Aonde existe amargura, mágoas, feridas, a presença de alguém leal vai trazer cura. A melhor coisa que tem é quando você está lá na deprê, quando você está bad. Gostou disso aí? Ah, bom, nós somos novidade. Glória a Deus. Sabe, a melhor coisa que tem quando você está para baixo, quando você está falando assim, ah, meu Deus, tipo Oli. Você lembra do Oli? Ó dia, ó vida, reclamando. Bate lá na janela, bate na campainha, aperta a campainha e você olha e fala, é aquela sua amiga, é aquele seu, ela que não te deixa. Ela falou, eu estava orando e Deus mandou vir aqui. Você fala, foi Deus mesmo, me abraça, chora. É aquela coisa loucura, mas Deus vai mandar sempre pessoas que vão te trazer cura. Eu tenho pavor de gente que, quando você fala assim, estou passando por uma luta, você não imagina a minha. O que eu quero andar com você, coisa? Eu estou procurando gente que vai falar assim, não, Deus vai te ajudar, eu estou aqui junto com você. A propósito, coloca a mão no ombro de alguém que está do seu lado e fala assim, você não está sozinho. Acredite, onde há amargura, a presença de alguém leal é a cura. Quando Deus levou os nossos filhos, ou meu filho, a minha casa ficou cheia de gente durante alguns meses. De manhã, eles estavam lá, de tarde eles estavam lá, eles trabalhavam e vinham, alguns faltavam no trabalho, eles estavam lá para estar, eles fiéis, sabiam que a gente precisava de cura, sabia que a gente precisava de alguém. A amargura se alimenta do isolamento. A amargura quer que a dor apague os testemunhos do passado. Quer que a gente só se lembre da dor, quer que a gente só se lembre do problema, quer que a gente só se lembre das desgraças. Abacuque, no seu capítulo 2 do seu livro, ele está lá reclamando, mas ele fala, eu me lembro das tuas promessas, do que o Senhor fez no passado, e ele então clama ao Senhor dizendo, faz de novo nesses dias. Será que tem alguém aqui que pode dizer, Senhor, faz de novo, faz de novo, faz de novo? O Senhor já fez no passado, faz de novo. O Senhor já fez lá atrás, faz de novo. Faz de novo, por favor. Sabe, a amargura quer apagar, mas a memória do que Deus fez, da cura que Ele fez na alma ferida, a adoração nasce da lembrança de quem Deus é. A presença leal e constante de Ruth foi cura para Noemi.
Que coisa boa. Gente que traz alegria, é ou não é? Gente que você tá entendendo que está dando tudo errado, mas aquela pessoa fala assim, eu estou com você, vamos ficar juntos. Se for preciso chorar, nós choramos juntos. Você não está sozinho. Relacionamentos firmes e fiéis, presta atenção nisso, são os meios pelos quais Deus ministra a restauração. Ei, nós vivemos em uma sociedade que os relacionamentos, na maioria das vezes, são fracos, frágeis, e a maioria é distante. Porque agora temos WhatsApp, temos Facebook, temos Instagram, temos X, temos isso, temos aquilo, temos um monte de coisa, e os relacionamentos estão distantes. Ei, a gente tem que voltar a tocar, pegar, sentir. Sabe, esse tipo de relacionamentos fiéis, firmes, é o meio que Deus usa para ministrar cura nas nossas vidas. Gente que você olha para o lado, às vezes não fala nada, às vezes não está falando nada, mas só de estar ali, você se sente feliz. Era assim que nós nos sentimos, muitas vezes em casa. Sabe, muitas vezes nós tomamos café, as pessoas iam lá, estar conosco e a gente não falava quase nada, mas a gente olhava para o lado e tinha gente ali. O pior momento era quando a gente ia dormir. Relacionamentos fiéis, leais, curam feridas profundas. Encontre gente que gere um relacionamento de verdade. É gente que não se afasta quando você erra. É gente que não vai embora quando descobriu uma fragilidade, uma falha sua. Não, eles vão estar juntos. Eu me lembro o tempo que, quando alguém errava, se colocava em um banco. Quem é que pode ser restaurado por um banco? Ninguém. Nós somos restaurados por pessoas. Deus trouxe pessoas, nos conectou a essas pessoas. Vencemos a amargura levantando as mãos uns dos outros. Eu me lembro que, na época que a Patrícia cantava no louvor, cantava-se uma música assim, somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente. Aí o povo começava a dar a mão no meio da igreja. É terrível aquilo. Era gente que não se gostava, mas dava a mão só porque cantava aquilo. Falavam mal, mas dava a mão. Mas na verdade aquilo não era comunhão, porque a comunhão é de alguém que dá a mão. Dá a mão aí para a pessoa que está do seu lado, com todo respeito, se for uma mulher ou um homem que você não conhece, pode dar a mão, porque nós estamos entre irmãos aqui. Vocês estão brigados? Gravaram isso aí, essa parte é boa. Eu gosto dessas partes. Então a gente pensa, eu dei a mão, eu estou em comunhão. Não. O texto está nos ensinando que a maneira de vencer a amargura não é dando as mãos, mas levantando as mãos. Olha aí, levanta a mão de alguém que está do seu lado e fala assim, você é vencedor, você é uma vencedora. Pera, porque parece espiritual, não parece? Não solta não, irmão. Pera aí, parece espiritual. Eu vou olhar e vou falar, você é vencedor, tá? Não, mas não é sobre isso. Não é sobre, sabe, aquela profetada, não é sobre isso. É sobre ser alguém tão legal, tão perto, que fala assim, ó, você é um vencedor. Você está derrotado agora, mas em Cristo Jesus, eu estou do seu lado, vou erguer sua mão. Você vai ser um vitorioso. Vou abaixar já a mão, irmão. Vencemos as amarguras levantando as mãos uns dos outros. Aonde eu não consigo, você me levanta. Aonde eu não venço, você me ajuda. Vai lá, me ajuda. Estou precisando. Noemi então decide voltar para Belém. Ela volta, mas ninguém reconhece ela direito. Por quê? Porque dor e sofrimento deixam marcas. Deixam marcas na alma, deixam marcas no físico. Ela diz assim, não me chame mais de Noemi. Me chame de Mara. Mara quer dizer amargura. Agora me veio um negócio na mente aqui. Você lembra daquele programa Mara Maravilha? Era Amargura Maravilha. Ai, meu Deus. Você já pensou? E você dançava com a Mara a amarga. E maravilha ainda. Não permita que a dor de uma frustração marque a sua história. É claro que nós enfrentamos lutas, sim ou não? É claro. Então, nós não vivemos num negacionismo, dizendo assim, não vai, não está acontecendo, não está acontecendo. Não, está acontecendo, sim. Seu casamento está frágil, sua vida financeira está quebrada, sua vida espiritual acabou, é mornidão, está sendo vomitado da boca do Senhor, não tem jeito, casamento, relacionamento, tudo pecado abundantemente avançando na sua casa, está dando errado, mas o Senhor tem resposta para você.
Volta para a casa do pão. Sai desse lugar que eu não te mandei e volta à convivência da minha presença. Eu te restaurarei. É sobre isso. É sobre Ele nos reconectar. Não permita que a frustração, não permita que a dor se torne sua identidade. Tem gente que é conhecida pelo seu lamento. Dá uma repaginada, dá uma repaginada, irmão. Irmã, faz um botox. Eu agora estou demais. O Alan me pegou ontem. O Alan, você não imagina? Ainda bem que eu estava sem meu cartão de crédito ontem. Ele já falou assim para mim, dá para fazer um botoxzinho aqui. Eu fiquei, botoxzinho aqui, velho. Você tá, nós é raiz, homem? Deus. Sabe, irmãos, é muito bom saber que o Senhor está no controle de todas as coisas, mas não permita que as pessoas te conheçam pela sua dor. Tem gente que faz questão de andar assim. Tem gente que entra na igreja e está com a cara fechada, está torcendo para alguém perguntar, como é que você está? Não, estou bem, não, estou bem, não, estou bem. Eu vou orar por você, não adianta, já orei. O que você veio fazer na igreja? Não é verdade? Não, irmão. Tem gente torcendo para você dar certo. Eu vou repetir. Tem gente torcendo para você dar certo. A maior alegria da vida de um pastor é ver gente prosperando e avançando. Porque, salvação é Jesus Cristo, amém? Eu não tenho parte nisso, é com Ele. Mas o trabalho do pastor é levar, como o Salmo 23 diz, a gramas verdejantes, a águas tranquilas, e a partir dali você experimentar uma vida abundante. Então o trabalho meu não é só apenas apontar a eternidade para você, mas é ver o quanto Deus está mudando a sua vida aqui, e você está se tornando alguém que vai ser, uma testemunha, alguém que vai divulgar o Evangelho. As pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim, eu quero o Deus que Ele serve, eu quero amar como Ele ama, eu quero experimentar o que Ele está experimentando, porque eu sei o que eles têm passado, mas mesmo assim eles continuam firmes. Eles estão cantando, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que abre o mar, apesar de que o mar ainda está fechado, eles estão acreditando. É isso que eu quero ter. É sobre essa fé. Não tome decisões precipitadas. Não tome decisões permanentes em circunstâncias transitórias. Não tome, agora acabou, é assim, isso é transitório. Deus vai mover a sua história. Já pensou se você anda eliminando todas as alternativas e Deus fala, não, vai ser por aqui. Você acabou de falar que não iria, e agora Deus está dizendo, vai por aqui. Como é que fica? Não feche as portas que Deus não fechou. Coisas que amanhã podem mudar. Coisas que Deus pode mudar na sua vida, Ele tem poder para isso. Noemi só conhecia frustrações das decisões que o marido e ela mesmo tomou. Amargura, ela tem que enterrar seu esposo, seus filhos, ela volta sem nada, as pessoas não reconhecem. Noemi pode culpar a Deus, e ela faz isso, culpa a Deus, ela diz, Deus está sendo duro demais comigo, Deus nunca mandou ela ir para aquele lugar, o lugar da promessa era onde ela estava. Tem gente assim, suas tragédias tiraram dela a visão de quem Deus é. Se eu e você não aprendermos a administrar as nossas emoções, perderemos de vista tudo aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas. Nós vamos perder de vista o propósito maior, aquilo que Ele tem para a minha casa, para a minha família. Não permita que as suas crises façam com que você desista dos planos de Deus. Irmão, glorifico a Deus. Porque um dia eu disse para Ele, Senhor, eu te servirei até o fim. Se o Senhor me chamou para ser pastor, então eu vou fazer isso até o último dia da minha vida, não importa o que aconteça. Irmão, se eu não tivesse feito essa promessa com o Senhor, é certo que eu teria desistido, mas a promessa que eu fiz a Ele me mantém firme ao propósito, porque Deus não muda. Então eu não poderia deixar Ele, dizendo, essa dor, o que eu estou passando, é um álibi, é algo que faz com que eu possa parar. Não, eu não posso parar. Não permita que as crises façam você se afastar do propósito de Deus para a sua vida. Pessoas que não conseguem lidar com as suas frustrações, acabam matando o propósito. Eu conheço gente assim, que porque não soube lidar com as emoções, perdeu de vista o propósito maior do Senhor.
Eu conheço gente que simplesmente por causa de um problema, de uma crise, de um fim de um relacionamento, ei, não é o fim, foi Deus que tirou. Ele que te libertou daquilo, que você não saía, então Deus fala, eu tiro. Para te reconectar ao propósito maior na sua história, na sua vida. Deus não erra. Fala para quem está do seu lado, Deus não erra. Pessoas que culpam a Deus pelas coisas que acontecem com elas. Tem gente que culpa a Deus pelas coisas que estão acontecendo na sua casa. Eu vim para te dizer, Deus é o único que pode mudar a sua casa. Para de falar. Eu vim de uma época e cresci dentro da igreja que as pessoas diziam assim, agora eu vou cuidar da minha família, porque eu cuidei da casa dos outros e agora a minha casa se perdeu. Isso é mentira. Mentira do diabo. Usando a boca de cristãos para dizer isso. Sabe por quê? Porque Deus não veio para tirar nada de você. Gente que por causa das suas atitudes dentro de casa, não conseguiam construir o altar que levantavam na igreja, não conseguiam construir dentro de casa, e muitas vezes o altar que levantava na igreja, destruía em casa com as palavras, e aí a família se perde, e eles tentam ocupar, estou cuidando das coisas de Deus, nunca foi, eu cuido das coisas de Deus, está aqui, essas pessoas que caminham comigo há muito tempo, eu falava com eles, falei de manhã, elas nem estavam aqui, falei, o louvor chega aqui 7 horas, se fosse comigo era 5 horas, nós nem ia dormir. Eu passava o dia na igreja. Que hora que o louvor ia para a igreja, Pati? Fala para eles. 2 horas da tarde. O culto era 7 horas da noite. E nós estávamos lá 2 horas da tarde louvando, adorando. Essa é a nossa vida. E não foi por isso que eu perdi minha esposa, perdi meus filhos, perdi a minha casa. Não, pelo contrário, Deus nos fez prosperar. Deus não vai ficar te devendo nada. Fala para quem está do teu lado. Fala para ele, Deus não vai ficar te devendo nada, irmão. Para com essa ladainha. Deus é o único que pode mudar a sua vida. Você pode mudar seu nome, você pode deixar que as pessoas te conheçam pelo seu passado, mas Deus vai sempre te conhecer pelo seu propósito inicial. Deus sempre vai se lembrar daquilo que você recebeu naquele dia, naquele momento em que você foi chamado pelo próprio Espírito de Deus para fazer algo, para ser algo com Ele. Ele não vai te chamar pelas suas lutas, nem pelos seus pecados. Ele vai continuar te chamando pelo seu propósito. Você é meu filho, minha filha, e sempre vai ser assim. Ele vai te chamar pelo propósito. Ele continua acreditando em você. Dá tempo ainda. Dá tempo. Não, pastor, porque o tempo para mim... Não, irmãos. No início do meu ministério aqui nessa cidade, eu conheci um homem chamado Tiburcio. Ele tinha 70 anos quando nos conheceu. Algumas pessoas que estão com a gente desde o começo sabem disso. E aquele homem teve 70 e poucos anos no pecado. Prostituição, alcoolismo, dívidas, jogos. Então um dia ele passou em frente à igreja desesperado, desceu do ônibus no outro ponto. Ele falou, tem uma igreja ali, eu quero descer. Ele apertou a campainha, o ônibus parou, ele foi lá na igreja. Ele falou assim, tem culto? Nós nem éramos culto naquela manhã, nós fazíamos culto à noite, mas estávamos tendo escola bíblica. E ele falou assim, tem culto? Eu falei, não tem culto, mas tem escola. Ele falou, eu preciso de Jesus. E a partir daquele dia, aquele homem foi transformado por Jesus. Com 72 anos, ele liderou mais de 4 células. Batizou, ele levou ao batismo mais de 50 pessoas. Mas ele não nasceu em berço cristão, não nasceu dentro da igreja, nada disso. Aos 70 e poucos anos ele aceitou Jesus, ele escreveu 2 livros. Tem gente que se acha o máximo de colocar no Instagram, se sentindo triste. Não consegue escrever uma frase inteira. Aquele homem com 72 anos, escreveu 2 livros. Testemunhando do que Deus tinha feito na vida dele. Na pandemia, pela graça do Senhor, o Senhor recolheu o Tiburcio. Ele está agora vivendo na glória. Deve ter encontrado meu filho, o Júnior. Estão tudo lá falando da gente, como era bom, mas aqui é melhor ainda, aleluia. Estão tudo lá, porque não se renderam às crises, não se renderam aos lugares, às emoções, à amargura. Noemi voltou para Belém, o lugar da promessa. Mesmo ferida, ela decidiu retornar à presença da casa do pão, ela decidiu retornar à comunidade. A amargura se fortalece na fuga, na desistência. Noemi escolheu retornar. E quando ela decide voltar, Deus então fala, eu vou restaurar a sua vida. Como? Eu sou uma senhora, eu sou uma idosa.
Ela permitiu que os outros pudessem servir. Porque sabe qual que é o grande problema dessa sociedade de hoje? Ninguém quer ser humilde o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda. A gente tem dificuldade para reconhecer que precisa de ajuda. Noemi está voltando para casa, ela falou, eu fui para lá para tentar resolver, agora eu vou voltar para lá para resolver, e Deus está falando, não vai ser você. Eu vou levantar pessoas que vão caminhar com você, e através da vida dela, eu vou mudar a sua história, Noemi. Então ela se junta a Ruth, sabe, aparece um outro personagem um pouco para frente no capítulo 4, Boaz. Boaz é a palavra que significa o redentor, o resgatador. A palavra é Goel no original hebraico. O resgatador legal. Não é qualquer resgatador, não é qualquer um. É alguém que tem legalidade, é a figura de Cristo entrando na nossa história, alguém que tem poder e autoridade para pagar a nossa dívida. Ele era o único que tinha essa condição de pagar a minha e a sua dívida. Isaías vai dizer, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos? Dá uma olhadinha para o lado aí. Está vendo gente curada aí? É só porque Jesus entrou na história deles. Sem Jesus não vai haver cura. Não vai haver transformação. Ruth trabalhou, Boaz interveio, as mulheres de Belém reconheceram. Sabe, irmãos? Todo mundo vai reconhecer na sua história quando Deus mudar a sua vida. Eu vou repetir. Todos vão reconhecer quando for Deus mudando a sua vida. Noemi chega e as pessoas falam, parece com ela, mas não é. A amargura tinha tomado conta do coração. Ela fala assim, não me chame de Noemi, me chama de Mara. Eu sou amargurada. Mas ela não apenas é restaurada ou resgatada por Ruth, mas ela é honrada. A amargura floresce na autossuficiência. Quando eu me acho, eu consigo. Não, eu sei lidar com essa dor. Não sabe. Se renda. Deixa as pessoas te ajudarem. Conta, olha, eu fiz esse projeto, deu tudo errado. Porque a gente tem vergonha de pensar assim, como que você foi tão cabeça de bagre, como é que você foi tomar... A gente fica, sabe, fechado. Não se sinta assim. Pessoas fiéis, pessoas que são amigas de verdade vão dizer assim, olha, realmente deu ruim, mas Deus pode mudar a nossa história. Deus pode mudar a sua vida. Amém? É sobre isso. Noemi se rendeu, se reencontrou com um propósito. A história de Noemi não termina, sabe, na amargura. Ela foi resgatada e restaurada. Não permita que a sua história termine assim. Deus tem poder para resgatar a sua história, para mudar a sua vida. Noemi venceu a amargura quando permitiu ser redimida pela graça. Você não precisa de Jesus, o abençoador. Você precisa primeiro de Jesus, o Salvador. Porque muitas pessoas podem ser curadas, mas mesmo após ser curadas, tem gente que acaba se perdendo. Então, o destino não muda. Você continua indo para o mesmo lugar. Antes estava indo doente, agora está indo curada. O destino continua o mesmo. Não é assim que Deus quer nos levar. A Bíblia vai dizer então, em Ruth, capítulo 4, versículo 12 ou 14. Presta muita atenção. A restauração que Deus faz nas nossas vidas. Ruth, capítulo 4, versículo 14, diz assim, presta muita atenção. Então, as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Eu profetizo isso sobre a sua casa. Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Sua casa será resgatada. Ele renovará a sua vida e sustentará na velhice. Não é algo transitório mais, já reparou? Antes Moabe era algo por uma temporada. Agora, Deus está dizendo, eu vou ficar com você até o fim. A restauração vai ser por completo. Noemi trocou a sua dor pelo propósito. Isso é incrível. Porque ela chega dizendo, voltei vazia, amarga, mas terminou a sua história com um neto no colo. Ruth se casa com Boaz. Então, eles têm um filho e dão o nome de Obed. Noemi se prontifica a cuidar da criança. Ela vence a amargura, cuidando de alguém. Eu vou repetir isso.
ela vence a amargura cuidando de alguém. Ah, mas é que eu estou amarga. Comece a cuidar de alguém. Deus vai converter a sua amargura em alegria. É interessante, porque ela venceu a amargura sem espada, ela venceu sem luta, ela venceu a amargura se rendendo. Não foi numa batalha, não foi num campo, foi na presença do Senhor. Ela retornou à aliança. E quando a gente retorna à aliança, Deus retorna o propósito na nossa história. Isso é muito importante. Então, essa é uma noite onde você precisa olhar para a sua história. Porque nós não temos apenas uma estação para contar. Eu poderia dizer para vocês aqui de 10 estações de alegria na minha vida. E poderia dizer também outras tantas, onde as coisas não saíram do jeito que eu imaginava. Mas essas coisas que não saíram do jeito que eu imaginava, não moldaram quem eu sou na presença do Senhor. Em nenhum momento você vai dizer, ou vai me ouvir dizendo assim, se Deus tivesse feito isso naquela época, então, não, eu sei que há propósito para todas as coisas, para tudo há propósito, todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam, e que andam segundo os seus propósitos. Então eu preciso olhar e avaliar a minha história, você precisa hoje olhar e ver, será que eu estou vivendo uma vida de abundância ou uma vida de amargura? Pelas coisas que não dão certo, a casa que eu não conquistei, tem gente se afundando, porque monta projetos que não podem ser sustentados por si próprio. É como alguém que quer comprar algo, e fala assim, eu vou comprar, depois Deus vai me sustentar, e Deus está lá falando assim, eu não. E aí quando isso acontece, eu olho para a circunstância e falo assim, olha só, Deus nem cuida de mim, olha o que aconteceu, e Deus está dizendo, eu nunca mandei você fazer isso, eu nunca te dei essa instrução. E a gente começa a culpar Deus por decisões que eu tomei. Eu conheço gente se tornando amargo, porque quer comprar uma casa e não tem dinheiro, porque quer casar e não tem dinheiro, porque quer viajar e não tem dinheiro, e se torna amargo porque o outro pode e eu não. Ei, é uma estação. É uma estação. Se você for ouvir a história, você vai ver que passaram por lutas em outras estações, como você. Mas sabe qual que é a diferença? Eles entenderam que aquilo era transitório. Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. Deus vai agir. Essa é a fé que age, que nos ministra antes mesmo do milagre acontecer. É sobre isso, essa palavra nessa noite. Então, Noemi volta e se reconcilia com o propósito e com a aliança. Ela pega um menino no colo e o nome desse menino é Obed. Obed é pai de Jessé. Jessé é pai de Davi, de uma mulher amargurada, sem propósito, destruída. Ela se torna bisavó, tataravó, sei lá, do maior rei de Israel. Ei, tem algo escondido nisso aqui para você. Do pior momento, Deus quer levantar o maior testemunho na sua vida. Você vai pegar aquele pior momento e Deus vai transformar no melhor testemunho, no maior testemunho da maior história que Ele trouxe sobre a terra. E através da sua vida Ele vai mudar outras vidas, dizendo, se Ele foi capaz, eu também sou. Se Ele consegue, eu também consigo com o Senhor. Ela faz parte da linhagem do rei Davi. Lá na frente, da linhagem de um outro rei. Porque lá na frente, uma jovem, mais uma vez, uma jovem, vai para Belém. E ela vai ter o filho lá. O nome dela é? E o nome do filho é? Boaz foi o resgatador de Ruth e Noemi. Jesus é o nosso resgatador. Jesus é o nosso resgatador. O resgatador legal, que tem autoridade para nos resgatar. Essa é uma noite de nos reconectarmos ao propósito do Senhor e experimentarmos coisas grandes do Senhor. Amém.
Fique de pé aí no seu lugar. Ele renovará a sua vida e sustentará você na sua velhice. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que você feche seus olhos, se você quiser, claro. Eu quero que você faça uma reflexão sobre o que você ouviu, leu nessa noite. Feche seus olhos. Então, a história começa em um lugar que parece que está tudo bem. A casa do pão. A sua história começou muito bem. Casamento, negócios. Mas sabe, em algum momento, as coisas mudaram. Tudo que havia sido construído desmoronou. E a Bíblia diz que tudo que tiver que ser abalado, será abalado. E aí a gente ficou sem saída. Você não sabia o que fazer, mas na sua sabedoria humana, tentou resolver, tentou dar jeito. Só piorou. Só se aprofundou. Então veio a amargura, tristeza. E então, num dia de tanta dor, você ouve uma boa notícia, dizendo: Deus começou a restaurar Israel. Deus começou a restaurar a sua igreja. Deus começou a restaurar a sua casa. E você diz: eu preciso de alguém que me resgate desse lugar. Então Jesus entra na sua história e resgata não só a sua vida, mas o seu propósito. Eu te chamei para ganhar as nações. Eu te chamei para que através de você e a sua casa sirvam ao Senhor. O que Deus começa a fazer em nós, depois vai fazer através de nós. Primeiro Ele faz em mim e em você, e depois faz através de nós. Noemi, assim como eu e você, precisamos de um resgatador. Para quê, pastor? Eu já aceitei Jesus, eu já fui batizado. Não é sobre isso. É sobre para onde estamos indo, depois de ter aceitado a Ele, depois de ter sido batizado no nome dEle. Depois de ter compartilhado da mesa, do pão, do cálice. Qual é a mesa que eu tenho frequentado? Quais são as mesas, quais lugares, quais pessoas? Gente que te abandona na primeira aflição, e você está confiando nesse tipo de gente. Tem gente do seu lado que diz: olha, eu vou ficar com você, se você permanecer aqui, eu estou com você, nós vamos até o fim nessa história, dando certo ou dando errado, nós estamos juntos, porque algo já está preparado na eternidade, mas agora Deus está conosco, nós podemos continuar nessa caminhada juntos. Deus vai levantar pessoas que vão pegar nas suas mãos e vão te colocar de pé, mesmo que você esteja em um ambiente de derrota. Naquele momento, essas pessoas vão levantar as suas mãos e vão dizer: por mais que você esteja vivendo um momento de luto, por mais que você esteja vivendo um momento de derrota, eu estou levantando as suas mãos profeticamente dizendo: Deus trará vitória, Deus vai escrever uma nova história. Você precisa pegar isso na sua alma, no seu interior, e viver a partir disso. Irmão, acredite. Deus vai te ajudar. Mas se você permanecer na casa do pão, se a amargura tomar o seu coração, você vai andar por muitos lugares, mas não vai encontrar restauração. Ele vai dizer: você vai ter que voltar para a casa do pão. Lá eu vou te restaurar. Nessa noite, eu quero orar com você. E nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Experimentar dele restauração, graça, comunhão, porque ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O poder do Senhor não está limitado
pela circunstância. Ao contrário, nós vamos olhar para elas hoje e vamos dizer: eu sirvo a um Deus que é ilimitado. E essas coisas não vão me parar. Na verdade, elas vão se tornar um grande testemunho na minha vida, na minha história. Deus vai fazer isso com você hoje, você crê? Deus vai escrever algo poderoso na sua vida. Deus vai escrever algo poderoso na sua casa. Algo está mudando. E talvez hoje a oração não seja mude alguém. Talvez a oração não seja resgate alguém. Talvez a oração seja faz de novo na minha vida. Faz de novo na minha casa. Começa em mim e através de mim restaura a minha casa. Eu quero orar com você. Mas antes eu preciso que você se coloque diante do Senhor e comece a dizer: Senhor, assim como Noemi, eu preciso da sua restauração. Eu preciso do seu resgate. Feche seus olhos, comece a orar. Eu não posso orar por você. Essa oração eu não tenho como fazer. Eu posso pedir para Deus derramar graça, mas eu não posso orar porque eu não sei qual é a luta que você está experimentando. Às vezes eu posso imaginar, mas na verdade pode ser totalmente diferente. É só você e Deus. Nessa noite de ceia, o Senhor nos convida a estar à mesa. O Senhor nos convida a estarmos diante dEle. Porque Ele tomou o pão e o cálice e gerou uma nova aliança comigo e com você. Uma aliança que é totalmente suficiente, não por sangue de animais, mas pelo seu próprio sangue. Ele nos redimiu. Eu vou dizer de novo, Ele nos redimiu. Nele temos o início e o fim. Nele temos a restauração de todas as coisas. Eu creio, no final dessa jornada, nos encontraremos com Ele e teremos a restauração de todas as coisas. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele enxugará todas as lágrimas, que não haverá choro, que não haverá dor. Então até lá, Deus vai levantar pessoas perto de você, gente comum, gente simples, mas que vai estar com você até o fim. Feche seus olhos, por favor. Comece a orar dizendo: Senhor, faz na minha vida, faz na minha história, faz de novo, faz como naqueles dias, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos lá, comece a orar, diga: faz na minha casa, faz na minha vida, faz, Senhor. Tem coisas que o homem não pode restaurar, tem coisas que para o homem não tem mais jeito, tem diagnóstico que não pode ser mudado pela mão do homem, mas a mão daquele que morreu por mim e por você e ressuscitou, Ele pode mudar todas as coisas. Ele está aqui nessa noite. Comece a orar, em nome de Jesus. Tem alguém do seu lado aí que vai começar a orar, e você vai se sentir motivado. Eu profetizo, gente que está do seu lado vai começar a orar, e você vai falar: peraí, eu também preciso dessa restauração, eu preciso desse milagre. A sua voz vai começar a sair, você vai clamar: Senhor, me visita mais uma vez, restaura a minha alegria, que a minha amargura não seja a minha identidade, que o meu passado e o que aconteceu comigo não sejam as marcas que eles possam ver em mim, que as marcas do Senhor estejam em mim todos os dias. Vamos lá! Meu Salvador, meu resgatador. Se você puder, erga suas mãos em rendição, mais uma vez. Redentor, livrastes a mim, meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador.
Diga: eu não mereço. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, Senhor, de longe. Eu escutei a tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha, deixou tudo que tinha, para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Salvador, meu resgatador, Redentor, aleluias. Senhor, nós nos rendemos a Ti e a Tua graça. O nome de Jesus é poderoso, Ele traz cura, restauração, salvação. Não há outro nome como o nome de Jesus. Não há outro nome que traga salvação, libertação, que restaure a alegria de forma instantânea na sua vida. Esse é o mover de Deus na sua casa. Que o Senhor traga cura e restauração a você nessa noite. Que o propósito do Senhor se reconecte à sua história, à sua vida. E que você possa experimentar os melhores dias da sua história. Eu quero participar da ceia com você. Por favor, acendam as luzes. Nós temos 2 locais lá atrás, aqui na frente. Se você ainda não pegou o seu kit, é uma forma mais rápida da gente estar com o pão e com o cálice. Talvez você esteja aqui dizendo assim: eu não sou membro dessa igreja. Talvez você, como muitos foram ensinados, não, eu só posso ser na minha igreja. Bom, eu não sou membro também dessa igreja, eu sou membro da igreja de Cristo. Então, porque essa mesa não foi posta por mim, essa mesa não foi feita por mim, o convite não é meu, o convite é de Jesus. Eu não posso determinar se você pode ou não, somente você pode tomar essa decisão. E se você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, seus pecados estão perdoados e você é chamado de filho. João capítulo 1, versículo 12 diz: nisto conhecemos o amor, que Jesus Cristo deu a vida por mim e por você. Sabe, é entender que o chamado do Senhor é maior sobre minha casa e a sua casa, e nele nos tornamos filhos e filhas. Se você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida, Ele dá poder para que você se torne filho e filha na presença dEle. É sobre isso. Não é sobre uma denominação, é sobre um povo chamado cristãos. A mesa do Senhor está aqui. Não é essa não. Não é essa. A mesa está posta, o Senhor Jesus se faz presente. Eu acredito verdadeiramente que esse simbolismo, esse memorial da presença de Deus no nosso meio traz paz, alegria. Eu fui ensinado que na ceia a gente tinha que ter reverência. E aí parece que a gente ligou reverência à tristeza.
Eu me lembro que se fazia uma fila no meio da igreja e as pessoas vinham cabisbaixo, parecia que estavam indo para o matadouro, mas na verdade Jesus tinha ido no nosso lugar. Era para que a gente tomasse o pão e o cálice nas mãos e dissesse assim: obrigado, Senhor! A sua vitória é a minha! Eu sou vitorioso! Então, eu me tornei pastor e falei: não é assim. Não, a gente tem que se alegrar. É um momento de festa, um momento de alegria, onde o nome dele é exaltado. Jesus traz cura, Jesus traz libertação, Jesus transforma. O nome dele é o nome que está acima de todo nome. Não há outro nome, não há nada comparado ao nome de Jesus. Que ele seja o nome a ser exaltado hoje, ao comermos do pão, ao bebermos do cálice. Porque na noite que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, disse: esse é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isso em memória de mim todas as vezes que se reunirdes em meu nome. É um memorial do que ele fez. Ele também tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É uma nova aliança, restaurada, única e suficiente. Você não precisa mais se sacrificar, ele já fez por você, para que você tivesse uma vida abundante. Eu oro agora e consagro os elementos da ceia. Pai, nós consagramos o pão e o cálice. O Senhor está presente, a mesa está pronta, o convite está feito. E para aquele Deus que não se sente digno, nós queremos dizer que em Ti, somente em Ti, podemos nos tornar dignos de estar na mesa. Mas hoje, nos comportamos, o nosso comportamento é como filhos, não como gente que está distante, não. Temos o prazer de estar à mesa, em comunhão, em família. Esse é o amor de Deus em nossos corações. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Com alegria, com singeleza, mas glorificando a Ele. Coma do pão, beba do cálice, em nome de Jesus. E nós vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus.